Olá pessoal, bom dia. Estamos dando um tempinho para o pessoal entrar para a gente começar esse bate-papo que eu espero que seja bem interessante para todos nós, né? Eu sou Maria José Rodrigues, terapeuta responsável pela Action Laser Unidade de Curitiba, que trabalho já há 29 anos com essa técnica maravilhosa, 100% natural de laser acupuntura. E hoje, né, estamos comemorando o Dia Nacional Sem Cigarro e eu gostaria de agradecer vocês por esse sábado tão lindo de sol, né, e vocês tirarem esse meio da manhã para a gente participar dessa conversa, que eu espero que seja bem proveitosa para todos nós. E uma coisa que me surpreendeu, eu não esperava que tivesse tantas perguntas, né? E o interesse das pessoas por qualidade de vida, que isso é fundamental nos dias de hoje, né? Sempre foi, mas principalmente agora que a gente está passando por essa pandemia e as coisas ficam meio nebulosas, né? E gera um pouco de ansiedade, e o consumo das drogas, normalmente o aumento é bem maior. Então, até eu pesquisei um pouquinho ali sobre o Dia Nacional e eu vou ler para vocês, sabe? Então, hoje, 29 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Fumo, e esta data foi instituída em 1986 pela Lei 7488, criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável do planeta. Considerando o problema de saúde pública, estima-se que cerca de 200 mil pessoas morrem todo ano no Brasil em decorrência do cigarro. Somente a fumaça do cigarro possui 4.720 substâncias tóxicas e dessas 60 cancerígenas. O alcatrão e a nicotina são as substâncias maléficas do cigarro. A nicotina é a vilã, que é ela que causa a dependência. E o tabagismo pode desencadear cerca de 50 problemas de saúde, dentre os quais infarto do miocárdio, enfisema pulmonar, AVCs, uma série de problemas vasculares, né? E então eu espero que esse bate-papo descontraído possa acrescentar. Mas o que me chamou a atenção foram duas perguntas que me fizeram, uma de uma cliente que fez o tratamento em Maringá, de Cianorte, e a outra de Canoinhas. Como surgiu essa técnica? E eu achei interessante realmente começar como surgiu, porque não caiu do céu, né? Então eu vou contar rapidamente para vocês como surgiu essa técnica. Um casal de médicos acupunturistas do Canadá, especificamente de Toronto, criaram através da medicina, com recursos da medicina tradicional chinesa, né, a acupuntura, e a maravilhosa tecnologia do laser, com vários experimentos, né, criaram um protocolo de pontos usados até hoje pela Action Laser. Então, fizeram várias experiências com várias pessoas, fumando cigarros, números diferentes de cigarro, consumos diferentes de cigarro, uma carteira, 10 cigarros, 30, 40, 50, e tiveram um resultado maravilhoso. Em 1983, em Toronto, eles começaram a trabalhar com essa técnica. E como é que chegou no Brasil? Um casal de empresários de Belo Horizonte foram no congresso em Toronto e os dois fumavam bastante, 2 carteiras, 3 carteiras e a esposa 2 carteiras de cigarro. E eles queriam muito parar de fumar. Então ficaram sabendo desse casal de médicos, a doutora Catherine e Michelle von Gerven, e então foram até lá, fizeram o tratamento e pararam de fumar com uma única aplicação.
Eles ficaram assim maravilhados, mas eles não foram tão confiantes, sabe? Quando assim vai meio com o pé atrás, uma coisa diferente, né? E tudo bem, fizeram, voltaram para o Brasil, comentaram com outros amigos, né? E depois de um tempo foram mais, alguns amigos deles fizeram também, pararam de fumar. Aí esse empresário de Belo Horizonte achou que pudesse, vamos levar para o Brasil, uma coisa tão boa pode ajudar muitas pessoas. E foi então que ele entrou em contato com a doutora Catherine e o doutor Michel e criaram, né, um sistema de franquia e trouxeram a primeira unidade dessa franquia para Belo Horizonte. Mas antes disso, uma médica acupunturista de Belo Horizonte, amiga, né, deles, ele convidou para ela fazer a parte técnica, né, da acupuntura final do tratamento. E ela foi para Toronto, fez todo o treinamento, voltou para Belo Horizonte e começou a trabalhar e foi muito, muito bom, porque os resultados foram, claro que foram adaptados pela nossa realidade, né? Porque lá em Toronto era uma única aplicação e um preço absurdo. Aqui a gente teve que adaptar, senão não teria como. Aí então ficou desde 89 em Belo Horizonte e aí um amigo dela foi transferido para Curitiba e ele e a esposa, então resolveram abrir uma unidade no Paraná, que foi essa que eu estou até hoje aqui. Então eles, claro, fui indicada, né? E aí fiz o treinamento em São Paulo. E esse treinamento foi bem, porque foi com o casal que criou a técnica, que foi eu do Paraná, uma de Belo Horizonte e uma de São Paulo e uma do Rio. Então nós estávamos focada nisso, né? E foi bem produtivo, mas aí dia 26 de junho de 91, começamos a trabalhar com a Action Laser e já faz 29 anos. E eu sou apaixonada pelo que eu faço e procuro fazer assim a melhor maneira que eu posso, né? Com muito amor, com muito respeito pela dificuldade de cada um, que cada um tem sua história emocional e física com a droga, né? Tem uma razão para você ser um dependente. Então, o que me chamou a atenção também, eu espero que esse bate-papo seja descontraído, então eu teve várias perguntas com o mesmo conteúdo, né? Então, essa foi uma das que eu achei interessante a gente começar, né? E aí teve várias perguntas, mas uma delas é como o cigarro influencia a gravidez, né? Então, assim, se a gente pensar que dentro do nosso ventre tem um ser humano, né? Uma vida, e se eu fumo, eu estou passando para esse ser humano as 4.720 substâncias tóxicas para esse ser que nem imagina, né, que pode se tornar dependente já no ventre da mãe. Essa é uma das questões, mas também, então veja, o feto, além da mãe ter mais problemas na gestação, correr mais risco de aborto, ter parto prematuro, é difícil um parto natural pela dificuldade de respiração, então tudo isto vai acrescentando, né, na criança, porque não é só a nível físico que ela está recebendo essas 4.720 substâncias tóxicas, a nível emocional também, a mãe também passa para o feto, né? Então, quando essa criança nasce, ela já nasce
mais irritada, chora mais, tem dificuldade no desenvolvimento de uma maneira geral, que você, mas eu tive no... Não, eu estou falando de uma maneira geral, né? Essa criança vai ser dificuldade para dormir, ela vai ser uma criança chorona, inquieta, agressiva. Por quê? Porque ela já tem a droga circulando e quando ela já nasce com a síndrome de abstinência, porque essa droga, ela faz falta para o sangue. Então, o que acontece? Quando ela nasce, e se a mãe continua amamentando e fumando, então ela alimenta essa criança também pela nicotina, através do sangue, né? Mas se ela para de fumar, a criança vai sentir a síndrome de abstinência com certeza. Então vai nascer com peso menor, vai ter mais dificuldade de desenvolvimento. Mas, olha, você gestante, um conselho, é tão pouco os 9 meses de gestação. Respeita esse ser que está dentro de você. Não fume, que é bom não só para você, mas também para essa criança, né? E isso é uma coisa que a gente sabe que está já comprovado, né, por várias pesquisas, que isso é muito prejudicial à criança. Outra pergunta bem interessante também é assim, se o narguilé é menos mal que o cigarro. Olha, segundo pesquisa, não é que não faça mal, muito pior. O narguilé faz muito mais mal do que o cigarro. Por quê? Porque dentro, na composição, porque normalmente é uma tradição oriental que foi trazida para o Brasil e tomou conta dos bares, né, dos bistrôs e tudo, e principalmente os jovens que gostam mais, né, e se interessaram mais, porque é um grupo de pessoas que comungam a mesma piteira, né? E ali eles colocam essências, além da nicotina estar ali, né? Na composição, o alcatrão também. Além disso, eles colocam vodka, colocam tabaco, colocam maconha, e aí fica aquela festa, né? E isso, lógico que é prejudicial, porque é como se você estivesse fumando uma carteira de cigarro, mais ou menos num tempo numa duração de 40, 50 minutos, que aquela roda é passada, sem contar a piteira que é passada de boca em boca, né? E agora, principalmente, né? Não sei, a gente sabe que está acontecendo isso, né? Com essa pandemia, é um prato cheio, né? Para você contrair o vírus. E além disso, é uma forma de afastar, né, a dependência de outras drogas, porque fica camuflado ali, tem maconha, tem vodka, então potencializa ainda mais. Então, mal faz, tá? Isso é uma coisa bem interessante que a gente sabe que está acontecendo no dia a dia. Outra pergunta também, que várias, né, é assim, se eu estou num ambiente e tem pessoas fumando, se eu também posso absorver os malefícios do cigarro. Com certeza, chama-se fumante passivo. Num espaço que tenha 2 pessoas fumando, ou na tua casa, se você está fumando, seu filho está do lado, sua esposa, aí logicamente que eles estão absorvendo. E você sabe que é até pior, porque a criança ela é muito sensível, né? Aí tem problemas pulmonares, bronquite asmática, rinite, problemas respiratórios, e sem contar que o cigarro, ele
ele bloqueia, ele enfraquece a parte cognitiva, atenção, concentração, memória, né? E muitos problemas de aprendizado também pode ter as consequências nessa situação do fumante passivo, né? E às vezes as pessoas dizem, mas eu fico longe. A fumaça, ela tá ali, ela não tem lugar, não, eu vou fumar e a fumaça vai ficar só aqui. Não é assim, ela espalha, né? Tanto que nesses restaurantes que diz espaço para fumante, a fumaça não sabe ler, então ela espalha, né? Então as pessoas que estão naquele local, obviamente, vão ser contaminadas. Ainda bem que hoje tem a lei, né, que não se pode fumar mais em lugares fechados. Isso é muito bom. E outra pergunta bem interessante é sobre o envelhecimento. E foram, acho que umas 4 pessoas que me quiseram saber sobre o envelhecimento. Bom, então imagine, o cigarro para o envelhecimento é seríssimo, porque além dele estar circulando na corrente sanguínea, a fumaça do cigarro fica impregnada no cabelo, na pele, fecha os poros, envelhece, esquenta os lábios, tem as ruguinhas, né? Porque aí aquele movimento de lábios para tragar o cigarro, ele vai acentuando, e como está quente essa região, aí essas ruguinhas vão acentuando cada vez mais. Então, a pele fica enfraquecida, flácida, sem brilho, parda, os olhos podem, inclusive, né, afetar a visão, diminuir, enfraquece a visão, a audição altera. Os órgãos dos sentidos são os mais afetados também, porque tanto a nível interno como a nível externo. Que circulando na corrente sanguínea, todos os órgãos e funções estão impregnados, porque o sangue circula do topo da cabeça à sola dos pés. E a parte externa, por exemplo, o cabelo fica aquele cabelo fosco, sem brilho, sem vida. A audição pode diminuir, enfraquecer a audição. Uma coisa que às vezes a gente nem precisa saber, a pessoa falar que fuma, só pela voz, porque o timbre da voz é a identidade, é a cor da voz, né? Então, às vezes, vocês podem até falar com uma pessoa pelo telefone, ela nem disse o nome, mas o que acontece? É fulana. Por quê? Porque pela cor, pelo timbre da voz. E o que acontece com o cigarro? As cordas vocais, elas são um elástico, né? Que é bem flexível. E o que acontece? Esse elástico, as substâncias tóxicas do cigarro vai impregnando nesse elástico, ele vai ficando rígido, duro. Então a voz vai ficando sem potência, vai ficando mais grave, porque também vai tendo mais dificuldade de respirar, o som sai com mais dificuldade. E isso é muito sério, porque sabe que às vezes você fala no telefone com pessoas, e eu já aprendi com minha experiência também, né? É que às vezes você fala, acha que é um homem, não, é uma mulher, porque a voz é muito grave. Só que, lógico, eu já entrei em tive alguns micos assim, mas aí aprendi que eu deixo a pessoa falar e depois, né, que ela fala, fulano, como é seu nome? Daí ela fala e tal, aí eu tô mais segura. Mas é impressionante. E uma coisa também, que essa voz, com o tempo, ela vai enfraquecendo. Às vezes, no consultório, eu acho que eu tô com problema de audição. Porque eu não escuto, a voz é tão fraca, tão sem vida, tão sem energia, sem tônus, que é chato a gente falar, como que é? Não entendi, mas é porque ela fala muito baixo, não tem vida. E isso é muito sério. Também perda de paladar, de olfato, isso é muito comum. E é uma coisa que a gente sabe que isso poderia ser evitado,
né, se parasse de fumar. Mas cada um tem a sua história e o seu tempo certo. A fruta só cai quando está madura, né? Isso eu sempre digo para os meus clientes. Ah, queria falar. Não, é agora a sua hora. Não adianta, não foi nem antes nem depois. É esse momento. Tudo tem a hora certa, né? Porque não adianta você vir buscar um tratamento se você não está predisposta. Eu costumo dizer sempre que quando eu quero fazer alguma coisa, isso não é só em relação à dependência, não. Qualquer situação da vida. Quando eu quero um monte de coisa, eu quero ir viajar, eu quero comprar tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando eu desejo, esse desejo, ele vem de dentro para fora, ele vem pronto, ele vem maduro, ele vem já para ser concretizado. É aí que nós temos o sucesso do tratamento, porque ele já vem pronto, tá? E aí não tem dúvida, ele não vem buscando milagre, porque tem pessoas que vêm buscando milagre, e isso é impossível, né? Porque nem Deus pode fazer nada se você não está aberta, não está predisposta, né? Então a gente conta com esse desejo. O desejo ele já vem pronto. Tudo que eu desejo, ele vem com uma intensidade muito forte, é uma energia de prazer, é uma energia forte de criatividade, de flexibilidade, que vem imbuído com tudo isso. Então, às vezes, esses clientes é 30%. Com a primeira aplicação, eles param. Eu tenho vários clientes, nosso índice é 30%, com uma única aplicação. Mas tem os 90 dias de acompanhamento, que a gente vai falar depois. Aí também tem acho que umas 3 perguntas sobre o cigarro eletrônico. Olha, é uma polêmica. O cigarro eletrônico foi em 2009, ele foi proibido no Brasil. Mas a gente sabe, né, que continua acontecendo aí. E mal, ele faz menos mal, porque ele não tem o monóxido de carbono. Mas tem nicotina também. E como o cigarro eletrônico tem um baixo teor de nicotina? Sim, tem um baixo teor, tem água também junto. Só que com a pessoa que é dependente, ela vai usar o cigarro eletrônico, ela vai sugar, ela vai fazer uma força tão grande para ingerir maior quantidade, entendeu? E essa ingestão de maior quantidade é que fica impregnado nos vasos, veias, artérias, né? Porque está circulando na corrente sanguínea. Então pode, claro, causar mal. Eles são estudos ainda que não está nada provado que vai substituir o cigarro. Sabe que a tecnologia de hoje é fantástica, né? Só que eu acho que ninguém precisa de subterfúgio. Para que precisamos de cigarro eletrônico e narguilé? Não, na realidade, ninguém precisa ser dependente, mas acontece, né? Então, como eu estava falando, no caso do pai fumante, né? Ele tem muito... Inclusive, eu tenho um afilhado que é consequência de um pai, uma amiga minha, que o marido fumava e ela... Nossa, ele já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido parar de fumar. E eles queriam engravidar. E fizeram todos os testes e não conseguia parar de fumar, engravidar. Aí eu falei assim, por que você não para de fumar? Vamos ver se parando de fumar você não vai ter um sucesso. Aí ele fumava 2 carteiras. O que acontece? Essas substâncias tóxicas do cigarro enfraquecem o espermatozoide. E aí a dificuldade é muito maior, né? De você ter sucesso na gravidez. Então, ele parou de fumar. Depois de 2 meses, a minha amiga estava grávida. Ela nunca fumou. Foi super, hiper bem.
teve parto normal, né? Sempre tranquilo, e ele ficou, nossa, nunca mais, né? Nem pensar no cigarro. Mas acontece isso também, né? Se você, por exemplo, o homem que está com dificuldade, pense, se é muito forte, que são 60 substâncias cancerígenas que circulam na corrente sanguínea. Então é muito forte mesmo, muito sério. Enfraquece, o espermatozoide é o mínimo, tem um tempo de vida muito curto, muito sensível, né? Então tira a vida. E aí, parando de fumar, depois que desintoxica o organismo, daí fica bem mais fácil. E uma coisa também bem interessante são crianças, né? Assim, adolescente que começam a fumar. O sistema nervoso do menino, ele, para desenvolver, ele completa o ciclo de desenvolvimento com 21 anos e a menina com 18 anos. E se nessa fase, que normalmente de 13 a 15 anos, que eles estão mais envolvidos para ser aceito, para descontrair, porque são às vezes pela timidez, pela insegurança, começa a ter contato com o cigarro, né? E aí o que acontece? Essas substâncias tóxicas enfraquecem a parte cognitiva. Aí tem mais dificuldade de atenção, de memória, de concentração, ficam mais dispersos, né? Às vezes eles lêem o texto, chega no final, não lembra o que está no começo. Então isso é muito comum. E normalmente, vejam, se essa fase de maturação, e eles começam entre 13 e 15 anos, já fica debilitado, né? A menina com 18 anos, ela vai precisar de toda a potência da parte cognitiva, e o menino também. E quando se usa droga, já vai ficando enfraquecido, já vai querendo sempre mais droga, e o cigarro é porta para as outras drogas. Não adianta. O importante é estar atento, tá? Hoje, como eu falei, está muito camuflado as outras drogas em função desse narguilé e outras coisas que estão usando bastante, né? E aí o que eu queria dizer também é que falar sobre o tratamento, porque inúmeras perguntas para saber como funciona o tratamento. Se tem o número de cigarros, o mínimo, não importa o tempo que você fuma, não importa o número de cigarros que você fuma, o que importa é o teu compromisso com a sua qualidade de vida. Quando eu quero uma coisa que vai me acrescentar, eu coloco foco nisso, tá? Então, assim, parar de fumar é uma opção saudável, equilibrada e prazerosa de vida. Eu não tenho que parar porque meu marido quer, porque meu filho quer, porque meu pai quer. Não, eu tenho que parar por mim. Porque ninguém nasce fumando, se adquire. E quando a gente dá a primeira tragada, vocês fumantes vão lembrar, eu vou relembrar vocês da primeira tragada, do primeiro cigarro, da tontura, náusea, às vezes fica um peso na cabeça, as pernas ficam bambas, mas você tem paciência, persistência, insistência, determinação, atitude e constrói esse vício. É construído, porque ninguém nasce fumando, né? Existe a predisposição? Sim, existe. Seus pais são fumantes, eles já têm esse modelo, né? Que cigarro é prazeroso. Mas tem também a questão de cultural mesmo, né? Então, o que acontece? Eu vou tendo paciência, eu vou construindo a minha dependência. Chega um ponto da minha vida, eu não quero mais essa droga, bastou, estou saturada disso. E conscientemente ele vem buscar o tratamento, é aquele que eu digo que é o desejo, né?
Mas tem as pessoas que vêm pelo pai, pela mãe, pelo filho final. Aí tem mais dificuldade. A gente tem que atuar com mais intensidade na técnica, tanto emocional como física, né? E uma coisa bem interessante é que quando a pessoa fica ali 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos fumando, aí de repente ela resolve parar de fumar. E quando ela vai, não só com essa técnica, qualquer fumante, quando ele resolve parar de fumar, ele tem surtos, porque o organismo entra ele ativa o sistema nervoso, porque pela falta da nicotina, que a nicotina é tudo no cigarro. Você fuma um cigarro, acha que relaxa. Não existe nada comprovado que uma droga pode proporcionar um relaxamento. Isso é da cabeça das pessoas. É o que ela deseja que a droga faça para ela, naquele momento. Que ela está ansiosa, que ela está inquieta, que ela está irritada, está passando por um problema. Então ela delega esse poder para o cigarro. E ele, claro, né, que o nosso inconsciente é um pouco complicado, ele aceita tudo. Somos nós que programamos o nosso inconsciente. Então, se a gente delegou todo esse poder, o que o cigarro vai fazer? Cada vez mais intensamente ele vai sentir a falta da nicotina. E a nicotina deita e rola com as pessoas. Por isso a dificuldade para, volta, para, volta, para e volta, né? E o que acontece? Quando eu tenho esse desejo de parar de fumar, eu já estou predisposto. Então eu tenho também, para parar de fumar, eu uso aqueles recursos que eu comecei. Porque o processo agora é inverso, né? É inverso. Porque antes eu não tinha nada no sangue, eu coloquei, construí. Agora eu tenho tudo no sangue, eu vou desconstruir. Então eu preciso de paciência, persistência, insistência, determinação e atitude para construir uma nova vida, para que eu possa ter uma nova qualidade de vida. E isso é muito importante, porque hoje o que a gente quer? Qualidade de vida. Qualidade de vida não está atrás, está lá, o futuro está lá, é lá que a gente precisa passar o resto da nossa vida, mas não existe futuro sem presente. Presente é consequência do futuro. E as pessoas hoje, elas vivem o futuro, elas estão extremamente preocupadas. Quando eu estou preocupada, eu não estou no presente, eu estou lá no futuro. Agora, como é que eu vou saber o que vai acontecer amanhã? Se eu não posso nem daqui uma hora, eu não sei que eu vou estar, né? Então, se eu vivo no futuro, essa preocupação, veja a palavra preocupação, e me preocupo antes da coisa acontecer. E essa preocupação gera ansiedade. E essa ansiedade, para o tabagista, é potencializada muito mais do que o não fumante. Porque são estimulantes, essa nicotina exacerba essa ansiedade. E tanto que eu fumo um cigarro, relaxo. Mas daí já tem que ter outro para relaxar. Aí vem outro, então você perde o controle. Assim como quando se usa qualquer tipo de bebida alcoólica, também você tem essa dificuldade, porque os elementos do álcool, seja cerveja, vodka, uísque, não importa, destilado, tem a mesma ação. Ela enfraquece os neurônios. E aí você se permite mais. Tanto que, se você num barzinho, numa reunião com amigos, você fuma às vezes o dobro, né? Você não percebe quanto você está fumando. E isso é muito prejudicial, porque no dia seguinte você, além de ter a ressaca da bebida, você tem do cigarro e ela é terrível. Vocês sabem o que é uma ressaca de cigarro e de bebida. É muito desconfortável. De bebida já é ruim, aí potencializada pelo cigarro, pior ainda. Então essas coisas que são, assim, desnecessárias. Procure empoderar você e não a droga. A força está em você e não
A droga é subterfúgio, é válvula de escape, é enxergar aquilo que você precisa enxergar, mas não a droga camuflar essa necessidade. Isso é muito sério e é muito normal, comum que está acontecendo. Essa minha experiência de 29 anos de consultório me trouxe situações assim incríveis, né? Que as pessoas ficam alucinadas pela falta da nicotina. Então, essas situações são bem comuns acontecerem. Agora, inúmeras perguntas, como funciona a técnica. Como eu falei, a gente está aqui em Curitiba, no Paraná, essa técnica. No Paraná, só eu faço essa técnica, porque a unidade de Curitiba, eu atendo Maringá, Londrina atendia Foz, Ponta Grossa e Paranaguá. Agora eu só estou Londrina, Maringá e aqui em Curitiba. Então, é uma técnica canadense, 100% natural de laser acupuntura, através do laser, que é um feixe de luz baixa potência, específico para acupuntura. Não irrita a pele, não causa alergia, não tem contaminação e não dói. O que nós vamos fazer? Estimular um conjunto de pontos auriculares e sistêmicos da acupuntura. Pontos psicossomáticos de ansiedade, irritabilidade, agressividade, humor, o sono. Pontos metabolizadores de fígado, estômago, rim, intestino. Já inibimos o apetite para não transferir para a comida. E com 4 pontos, um em cada orelha e um em cada braço, são os pontos de compulsão. Esses pontos de compulsão é para tudo que sai da normalidade. Por exemplo, eu tenho compulsão de roer unha, ou de beber, ou de comer, ou de chocolate, ou de compras, que é muito comum. Esse ponto inibe essa compulsão. E esse conjunto de pontos estimulados faz com que o organismo produza quantidades imensas de endorfina, dopamina, serotonina, que são substâncias que vai circular do topo da cabeça à sola dos pés de 25 a 30 dias, que é o período que você vai precisar para desvincular o hábito, o condicionamento. Porque a dependência ela é física. Isso eu garanto, a célula não perde a droga, ela é bloqueada, ela fica adormecida no cérebro, pelos pontos de acupuntura e os pontos específicos de compulsão. O hábito condicionamento, que normalmente se estabelece pela força, como eu já expliquei, que vocês mesmos delegaram ao cigarro, então ele confunde muito com a necessidade física, mas não é. É aquele espaço virtual que eu costumo dizer que o cigarro ocupava na sua vida. Ansiedade, problemas, válvula de escape, tudo, né? Situações da vida, do dia a dia. Canaliza tudo no cigarro. Então, essa dependência emocional, a gente trabalha durante a aplicação utilizando recursos de hipnose neurolinguística, psicologia positiva, exercício de respiração, dicas que a gente dá durante a aplicação de acordo com cada pessoa, com cada história do cigarro, né? Porque a física é a mesma, mas a emocional às vezes difere. Então, a gente trabalha dessa forma e já deixamos agendado um reforço que eu vou avaliar se é 24, 48 ou 72 horas e quantas vezes precisar, o espaço é de vocês, para parar de fumar sem sofrer, sem engordar, calmo, tranquilo. Por quê? Porque às vezes não quer dizer que você tenha que vir os 90 dias, de jeito nenhum. Normalmente, a pessoa faz a primeira aplicação. Eu já deixo agendado o reforço que eu vou avaliar de acordo com a minha experiência, se é 24, 48 ou 72 horas, aí ela volta e a gente vai marcando quantas vezes precisar. A pessoa só sai daqui quando ela não, tudo bem, eu administro, tá ótimo. Às vezes passa 30, 40, 50 dias, ela percebe que ela não está dormindo bem. Ou está comendo muito, ou está muito ansiosa, o intestino está desequilibrado, tá.
Ó, preciso de um reforço. Ela liga, preciso de um reforço. E imediatamente a gente volta e a gente vai equilibrar esses desconfortos. Se é compulsão pela comida, a gente trabalha também a nível de hipnose neurolinguística para reprogramar esse inconsciente, para tirar a força, né, que está delegando ao cigarro, que é da cabeça dela. Então tem que empoderar a pessoa e não a droga, né? Porque se empodera a pessoa, ela tem os recursos todos para dizer acabou, fim, ponto final. Se ficar, não fumo mais, não quero mais, não, isso não adianta, porque você está fortalecendo o seu inconsciente. Então essa programação, a neurolinguística atua de uma forma fantástica e brilhante, assim como a hipnose também, tá? E assim, não algumas perguntas, né, que foram colocadas. Não importa o número de cigarros, nem o tempo que fuma. Mas eu fumo há tantos anos. Não importa. O que importa é o teu desejo. Então você está pronta agora com 70 anos, tudo bem, é o teu momento. Ou tem pessoas também que já vêm que está muito comprometida, né? Principalmente com problemas sérios de enfisema, problemas de bronquite asmático, pulmonar, bem comprometida. Vascular, que é muito comum, porque o cigarro, ele é vasoconstritor, ele vai fechando vasos, veias e artérias, o sangue tem dificuldade de circular. Se o sangue tem dificuldade de circular, as extremidades vão ficando amortecidas, frias, né? Às vezes até começa a ter muitas dores nas pernas, porque não circula o sangue. E até correndo seríssimo risco de trombose, né? Então, isso é normal acontecer. Essas pessoas que já vêm com comprometimento mais sério, físico, de saúde, de consequência do cigarro, então a gente faz um acompanhamento diversificado. Por exemplo, se ela tem um enfisema, eu vou marcar várias vezes até que ela esteja bem para praticar uma atividade física. Porque tem gente que eu tenho que atender sentado, porque não consegue deitar. Isso é muito comum, muito comum. Porque não consegue respirar. Deitou, fica ofegante, não consegue, e a gente tem dificuldade. Então eu faço sentada. Claro, vai ter mais dificuldade para relaxar, porque o tratamento é muito relaxante, por conta dessa substância endorfina, dopamina e serotonina, e das induções que a gente faz junto, paralelo ao tratamento. Então dá um relaxamento maravilhoso, que as pessoas até esquecem, né, até nem querem voltar, de tão bem que sente. Mas tem pessoas que eu tenho que fazer sentada, porque não tem outra opção. Então isso, essas pessoas, elas podem até levar um tempo maior, tá? Para parar, mas elas param, com certeza. E o meu recorde nesses anos todos foi de atender 8 carteiras por dia. Um rapaz de 42 anos, jovem, e começou a fumar com 7 anos, acendendo cigarro para o avô, e se tornou dependente, foi aumentando, e foi envelhecendo, né, amadurecendo, e cada vez aumentando mais, até que chegou em 8 carteiras. A aparência física dele era de 60 anos, mas a gente fez, aí foi um tratamento, ele foi diminuindo por conta do número de cigarros, foi diminuindo até que ele conseguiu zerar. E tá hoje muito bem, que eu tenho contato com ele até hoje, porque foi para mim um recorde, né? Porque, nossa, ele dormia sentado para fumar, para ter ideia, 80 cigarros por dia. É coisa séria, né? 80 não, 20 cigarros, 8 carteiras, 160 cigarros por dia. Então é muito sério. E eu não sei se tem mais perguntas aí, deixa eu ver aqui. Não, mas olha, eu vou ficar devendo essa, porque hoje
Hoje ela está perguntando como funciona para a obesidade. É uma outra dinâmica. Eu posso explicar para você se você me ligar ou passar um WhatsApp, com o maior prazer eu respondo. Mas hoje a gente está focando só no cigarro por conta de ser hoje o Dia Nacional Sem Cigarro, tá? Então, por isso eu fico devendo essa, mas eu te respondo. Só entre em contato comigo, 999-17-8990, que eu respondo para você. O maior prazer, é um tratamento bem eficiente também. A técnica também é canadense, mas o foco é outro, tá? O cigarro tem 90 dias de acompanhamento para a pessoa não sofrer, para não engordar. E tem alguns recursos que a gente até pode passar para vocês, às vezes alguns fumantes que estão tentando, que a gente vê muito no Face, mas é que eu costumo dizer assim, dentro do nosso cérebro sempre tem duas opções e elas não ocupam o mesmo lugar. A alegria não ocupa o mesmo lugar da tristeza, a dificuldade não ocupa o mesmo lugar da facilidade, o peso não ocupa o mesmo lugar da leveza, o prazer não ocupa o mesmo lugar da dor, né? Somos nós que fazemos as nossas escolhas e somos consequências delas. Então, quando eu vou parar de fumar, essa opção é maravilhosa. Essa opção me dá qualidade de vida, me dá prazer, me dá energia, me dá resistência. Por isso, a atividade física é fundamental, é medicamento do tratamento, no mínimo 3 vezes por semana. Então, essas escolhas são minhas, tá? Mas se eu tenho a opção de escolher o difícil, por que não o fácil? O que é que me impede de escolher a facilidade, a leveza, o prazer, a energia, a alegria, descontração? Que essa é a minha qualidade de vida, que é onde eu vou passar o resto da minha vida. Eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Eu que coloco o cigarro na minha boca. Se eu coloco o cigarro na boca, eu também posso eliminar. Para que eu preciso dessa bengala, dessa muleta, né? Então, essas escolhas estão dentro da gente. Então, vamos aproveitar e ter bom senso. Somos inteligentes, né? Temos que ter bom senso de escolher o que nos acrescenta e não o que nos estressa, que nos tiram. Porque o que nos estressa é porque está tirando energia da gente, que é o caso do cigarro. Em um cigarro que você fuma, você tira 12% de oxigênio. Oxigênio é vida, né? Então, um cigarro paralisa por 24 horas a árvore brônquica. E a árvore brônquica tem uma função maravilhosa para o pulmão. Ela que protege uma árvore e o pulmão fica alojado atrás dessa árvore e ela protege. As substâncias tóxicas do oxigênio fica parada na árvore, não vai até o pulmão. A pessoa que fuma paralisa, atrofia essa árvore e o pulmão está recebendo tudo. Todas as toxinas, né? Das 4.720 substâncias tóxicas impregnadas no pulmão. Ele vai ficando igual um lodo de pedra, pesado. Aí eu subo um lance de escada, fico ofegante, não sei porquê. Vou na cozinha pegar alguma coisa e esqueci. Tem que voltar onde eu estava para ver o que eu ia fazer na cozinha. Ou na sala, ou no quarto. Então, a parte cognitiva fica mais debilitada. E isso é você que está fazendo para você. E isso não é justo. Você nasceu, veio para esse mundo com uma missão fundamental de ser feliz. Entendeu? Mas você nasceu sem a droga, você adquiriu. Agora, procure resgatar aquela vida maravilhosa, prazerosa, descontraída, mesmo que a gente esteja vivendo esse caos que nós estamos vivendo em todas as áreas da nossa vida, né? Faz parte. A gente tem que aprender a administrar as coisas difíceis, porque com elas é que nós amadurecemos e evoluímos e aprendemos muito mais, né? Então, não sei se tenha mais alguma pergunta que eu já falei. E eu gostaria de agradecer vocês por estar me ouvindo e com muito, muito carinho mesmo. Eu quero deixar para vocês, você sabe que eu adoro história, né? Adoro e conto muito história, porque eu acho a história
ela retrata e faz a pessoa refletir. E eu fiz um curso de contação de história, já tem acho que uns 18 anos. E no curso a gente tinha que criar uma história. E eu pensei, eu criei uma história. E eu vou contar para vocês, eu sempre deixo no meu site exercícios de meditação, de reflexão, de respiração e algumas histórias também. Mas essa eu vou contar agora, tá? Conta-se que num reino muito distante, no período da Idade Média, havia um rei muito poderoso e muito ambicioso. Ele queria conquistar muitos reinos. E um certo dia, ele pediu ao seu súdito que procurasse, onde quer que fosse, o reino da luz. E que só voltasse para o palácio quando estivesse encontrado o reino da luz nas mãos. Porque esse reino o deixaria muito rico, forte, poderoso, dono do universo. E o súdito andou por todos os lados, do Oriente ao Ocidente, e nada de encontrar o reino de luz. E ele começou a ficar desesperado. Meu Deus, se eu voltar ao palácio sem o reino de luz, o rei vai me matar. Como é que eu vou fazer? Ele ficou pensando. E teve uma excelente ideia. Já sei como vou fazer. Ele voltou ao palácio e, chegando ao rei, e daí, súdito? Encontrou o reino da luz? E o súdito respondeu: ah, seu rei, consegui, e muito mais, ele é maravilhoso. Você não imagina como ficará poderoso quando conquistar esse reino. Como? Disse o rei. O súdito respondeu: você poderá sentir já o reino no seu corpo. E o rei disse: e o que eu faço para conquistar esse reino? E o súdito disse a ele: imagine o reino de luz penetrando no topo da sua cabeça, clareando todas as suas células cerebrais, descendo pelo pescoço, ombros, braços, mãos, se estendendo por todo o seu tronco, pernas, pés, completamente claro, leve, livre de todas as coisas negativas. E essa claridade vai envolvendo o seu corpo externo, envolvendo também o seu palácio, cada vez mais claro, cada vez mais forte, poderoso, seguro, destemido. Em função disto, todas as pessoas receberão essa luz, e cada vez que o rei enviar essa força para o universo, mais fortalecerá esse reino de luz. E cada vez Sua Majestade ficará mais poderosa, mais feliz. E o rei falou ao súdito: então, esse reino não tem endereço, não tem dimensão, poderá abranger todos que nele eu envolver? E o súdito respondeu: claro, seu rei, o senhor não se sentiu mais forte, poderoso? O reino da luz não tem limite, está ancorado no seu coração. Somente a majestade poderá visitá-lo no momento que quiser e estender essa luz para todo o universo. E a partir desta conquista, o rei percebeu que ele não precisava de tanto poder, que era só deixar que seus atos fossem repletos de luz e orientados pelo seu coração. E assim o rei conquistou seu mais novo reino, o reino que é o do seu coração. E eu agradeço imensamente vocês por ter estado comigo até agora. Um bom dia para vocês, tudo de bom, muito obrigado.